capítulo 29 do livro de Gênesis, verso de número 21. Amados, antes de começar aqui a leitura, sabe que eu sinto no meu coração que de fato o Espírito Santo já estava preparando aquilo que ele ia liberar, porque tanto por uma veia profética que foi liberada na adoração, quanto também por uma frase específica que o Marcelo soltou no início do tempo, onde ele ministrou a respeito de ofertas e dízimos, eu percebo que hoje o Espírito Santo já estava preparando o brado profético que ele quer liberar para a nossa casa. Eu senti muito forte no meu espírito de trazer algo que eu nunca falei nessa perspectiva, e também, inclusive, o Espírito Santo já começou a me incomodar com relação àquilo que nós falaremos na semana que vem. Então, eu acredito que embora o que eu vou fazer não é uma série de mensagens não, eu só acredito que a mensagem da semana que vem, ela vai carregar o mesmo espírito, ela vai ser uma continuação do espírito dessa mensagem, embora hoje eu vou me deter em uma história da Bíblia, na semana que vem eu quero falar sobre princípios espirituais. Amados, queria que você, por mais um instante ainda, fizéssemos uma oração. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos, mas agora quero pedir silêncio a todos. Queria pedir para que você mesmo, antes que eu dirija a igreja em oração, que você fizesse uma oração específica ao Senhor, pedindo a Ele que Ele fale ao seu coração, e que você seja ministrado por Ele, amém? Com as suas próprias palavras, peça para o Senhor falar contigo. Papai, nessa hora nós nos submetemos à Tua vontade, que acreditamos ser expressa por meio da Tua palavra. Fale ao nosso coração, libera o Teu Espírito nessa manhã, libera o Teu Espírito nesse dia, instrua a Tua igreja. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, obrigado pela nossa amada igreja, obrigado por cada família que aqui está representada, obrigado por cada pessoa. Nós declaramos que nós ouviremos a Tua voz, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje eu quero trazer uma história bastante conhecida, acredito que todos vocês, é claro que talvez pode ser que se você nos visita, e por sinal seja muito bem-vindo se for o seu caso, se você nos visita e você não tem acesso à palavra de Deus, pode ser que você nunca ouviu essa história, mas acredito eu ser obviamente conhecida por todos aqueles que já professam a fé em Cristo Jesus, tendo em vista ser uma das histórias mais clássicas ali do livro de Gênesis. Hoje eu quero me deter na ocasião na qual Jacó foi se casar. Jacó, ele decide se casar baseado em uma paixão que ele tinha no seu coração por uma moça, e essa moça se chamava Raquel. Raquel era filho de um homem chamado Labão, e Jacó então ele negocia com Labão para que por intermédio de um trabalho ele pudesse ter a mão da mulher com a qual ele estava apaixonado. E todo mundo sabe aquilo que acontece, que Labão acaba enganando Jacó. Então vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 29, verso 21. A escritura diz, Gênesis 29, 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Esse prazo está relacionado ao contexto que Jacó teve que trabalhar para Labão, para poder conseguir a mão da sua amada Raquel. Agora, o que acontece? Que no verso 22 está escrito que reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Verso 23, a escritura diz, à noite, diga comigo, à noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e
coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Mas o verso 25 diz que ao amanhecer, diga comigo, ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Hoje, o título dessa mensagem que eu quero trazer para a nossa amada igreja, para você que está tomando nota, é que o que Deus tem para nós é sempre melhor do que aquilo que queremos. Diga assim: o que Deus tem para nós é sempre melhor do que aquilo que queremos. Amados, existe algo muito profundo se nós analisarmos o que acontece nesse texto que nós acabamos de ler. Labão enganou Jacó. Mas será que tudo o que está acontecendo deve ser visto apenas por uma perspectiva humana? Se nós, antes de entrarmos em princípios que podemos tirar desse texto, e os aplicarmos como lição para nós vivermos a nossa vida e a nossa trajetória cristã, antes disso, analisando o fato propriamente dito, que eu acredito, como eu mencionei anteriormente, ser conhecido de toda a igreja, você sabe o que está escrito. Jacó vira para Labão, fala: Labão, eu quero me casar com a sua filha. Sabe o que é interessante? Que em outras versões, e isso é até mesmo um tanto quanto ousado, mas existem traduções que escrevem que aquilo que foi dito por Jacó tenha sido: Labão, eu quero fazer amor com a sua filha, ou eu quero me deitar com a sua filha. E obviamente isso estava nesse contexto inserido dentro do cenário do casamento. Não que ele pediu para que ele tivesse a oportunidade de deitar com ela sem ser casado, não. Mas o que ele falou é: eu quero me casar com ela, eu quero fazer amor com ela, eu quero me deitar com ela. Agora, olha a ousadia do camarada para virar para o sogro e falar um negócio desse, né? Mas aqui nesse texto, nós temos uma palavra-chave. E a palavra-chave foi aquela que eu pedi para você repetir: à noite. À noite. O que aconteceu à noite? À noite, Labão, depois de Jacó ter trabalhado por 7 anos para se casar com Raquel, Labão entrega Lia. Labão não entrega Raquel. À noite. Agora, por que à noite? Porque nós estamos falando de um contexto onde não há eletricidade, aonde não há lâmpada elétrica. Então, meu amigo, quando está à noite, está escuro, e quando está escuro mesmo. Existem até mesmo alguns historiadores que acreditam que seja provável que Labão tenha colocado ainda um véu sobre o rosto de Lia. Por isso que a escritura diz que ao amanhecer, que Jacó teve então condição de ver que era Lia e não Raquel. Ou seja, Jacó se casa e Jacó coabita, tem uma relação matrimonial com uma mulher que ele pensava ser outra, aqui a priori, nessa primeira noite. Agora, por que será que Labão foi motivado a fazer algo como ter entregue Lia e não Raquel? Falar sobre algumas coisas naturais, eu fico pensando, muito provavelmente, Lia não era amiga da beleza. Muito provavelmente, Lia devia ser feia. E aí é estranho, porque uma coisa é quando nós falamos que alguém é feia, né? Outra coisa é quando a Bíblia fala que alguém é feia. Eu fico pensando, deve ser feia mesmo, né? Não é verdade? Mas enfim, não estou falando que está escrito, são apenas suposições. Mas aí eu fico pensando no coração de um pai que quer ver, você sabe, todo pai deseja ver os seus filhos galgando as etapas e os processos naturais da vida. E eu fico pensando, o que Labão pensava. Talvez a não ser que eu consiga enganar alguém, eu não vou conseguir casar essa menina.
Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar alguém para trás e eu vou empurrar essa menina. O fato é que foi isso que Labão fez. Labão enganou Jacó. E se nós continuarmos olhando essa história uma perspectiva humana, talvez nós vamos então levantar a bandeira da mágoa, vamos levantar a bandeira da vingança, vamos levantar a bandeira do ressentimento, vamos levantar a bandeira do vitimismo, pensando que absurdo, por que Labão faz uma coisa dessa com Jacó? E é claro, irmãos, que do ponto de vista humano, está correto nós olharmos para isso em uma perspectiva perplexa. É um absurdo o que aconteceu. Mas eu fico pensando, se por detrás de tudo isso, nós não vemos a mão do Senhor arquitetando as circunstâncias que estão norteando a vida de Jacó. Porque em Apocalipse está escrito que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Quem que é Judá? Judá é filho de Jacó, mas Judá não é filho de Jacó com Raquel. Judá é filho de Jacó com Lia. Você sabe, a grande verdade é que a linhagem do Messias passa pelo casamento de Jacó com Lia. A linhagem do Messias passa pelo casamento que não nasceu no coração do homem, que não nasceu no coração de Jacó, mas que existe um movimento que arquiteta tudo isso, além do que a própria vontade pessoal de Jacó. Eu estou me referindo a isso para te dizer que talvez nós devemos ir mais profundo no entendimento de quem são essas duas personagens, Raquel e Lia. A grande verdade é que quando eu disse para vocês, antes de começar a ministrar a palavra, que eu acredito que existia um brado profético que já estava sendo liberado desde o momento da nossa adoração, a Thaís disse aqui a respeito de nós sermos vencidos por Deus. E é por isso que eu intitulei essa mensagem de que aquilo que o Senhor tem para nós é sempre melhor do que aquilo que nós queremos. Quem que é Raquel? Bonita, muito provavelmente, até porque o homem estava louco nela. Jacó, ela devia ser tão bonita, que fez com que Jacó trabalhasse, não por 7, mas por 14 anos, porque a gente sabe da história, que depois desse casamento aqui, ele inclusive pede então, a oportunidade, de continuar trabalhando. Então você tem noção, qual devia ser o tamanho da beleza dessa mulher? Essa mulher devia ser maravilhosa. Mas infelizmente, ela não era só bonita. Além de bonita, ela também era má. Mas por que má? Porque nós podemos ver algumas características na vida de Raquel, quando nós lemos a história de Raquel. Sabe o que é estranho? Saber que está escrito nesse mesmo capítulo, que Lia era frutífera, mas Raquel era estéril. E o problema é que muitas vezes, aquilo que pode atrair os seus olhos, aquilo que pode te atrair fisicamente, pode ser esterilidade para a sua vida. Mas aquilo que talvez você não tenha olhos espirituais para enxergar, é a plataforma para que você venha multiplicar ou frutificar. Mas sabe o que está escrito a respeito de Raquel? Que Raquel, quando se deitava com Jacó e não conseguia se engravidar, ela atribuía a culpa da sua esterilidade no seu marido. Raquel, ela não era apenas bonita, ela também era uma manipuladora emocional. E mais do que isso, algo triste a respeito de Raquel, que está escrito que quando Jacó pega Raquel e Lia e vão embora da casa de Labão, eles saem da casa do seu sogro, que quando eles estavam então nessa saída, sabe o que está escrito? Que Raquel pega os objetos de ídolos a outros deuses e rouba os ídolos de Labão, seu pai.
ela não era apenas manipuladora emocional, ela também era idólatra. Por que ela roubou os ídolos? Ela roubou os ídolos porque certamente ela os adorava. E para piorar, a história conta que Labão estava percebendo a falta desses ídolos ali. E aí então Labão corre para perguntar onde eles estavam, ou quem será que estava os levando. E a história conta que Raquel esconde esses ídolos no camelo e senta em cima deles. E que quando Labão vai aparecer para procurá-los, Raquel vira e fala assim: olha, pode procurar em qualquer lugar, só não pode procurar no camelo, porque eu estou aqui sentada e eu estou menstruada. Raquel, ela era até bonitinha, mas ela era idólatra e mentirosa. E acima de tudo, estéril. O fato é que muitas vezes nós podemos ser enganados pelos nossos olhos. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa vontade. E a maior vitória e a maior libertação que um filho de Deus pode ter é a libertação da sua própria vontade. Porque a Escritura diz que o coração do homem é enganoso. E amados, o que eu sinto no meu espírito que o Senhor quer fazer nessa manhã, o que eu sinto no meu espírito que o Senhor quer fazer hoje, porque à noite eu também estarei trazendo essa mensagem, é que o Senhor deseja nos liberar do nosso ego, nos libertar, perdão. O Senhor deseja nos libertar das nossas próprias vontades. Hoje existem muitos que ficam revoltados quando a sua vontade não é cumprida. Eu quero dizer para você que em alguns contextos da sua vida, se a sua vontade não está sendo cumprida, glorifique a Deus, porque pode ser um livramento. Mas é tanta gente emburrada, porque não é do jeito que eu gosto, não é com quem eu quero. E é um processo muitas vezes de uma escolha humana, da mão humana, quando na realidade nós deveríamos nos depender da mão divina. Ela é bonita, mas é idólatra. E Deus foi abençoando Jacó, porque é engraçado, né? A primeira noite o homem foi até enganado, mas no mesmo capítulo está escrito que ele voltou na tenda, coabitou com Lia, e vai nascendo. Que engraçado. Simeão, Levi, deixa eu contar um negócio. Judá foi o quarto dos filhos que ele teve com Lia. Ei, meu amigo, você gostou da parada. Você achava que ela não era tão bonita assim, mas alguma coisa ela tem. E Jacó foi sendo abençoado, Deus foi abençoando. E Jacó foi experimentando de fertilidade e frutificação, não através da pessoa que ele escolheu. Mas eu gostaria de trazer aqui 4 pontos a respeito dessa história, muito diretos, mas apenas para nós reconhecermos que nós precisamos de desejar pela libertação da nossa própria vontade. Muitos de nós somos atraídos a relacionamentos, nós somos atraídos a processos, nós somos atraídos a cenários, nós somos atraídos a decisões, baseado apenas naquilo que os nossos olhos podem ver. A atração de Jacó por Raquel era simplesmente uma atração visual. E nós não entendemos que se nós olharmos apenas para a aparência, se nós olharmos apenas para aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais, e não permitirmos o Espírito Santo de Deus nos direcionar, nós podemos terminar com algo que é até bonito, com algo que é até agradável aos nossos olhos, mas é estéril. E existem muitos processos que não são desenvolvidos, que não avançam. Existe muita esterilidade, falta de frutificação por escolha natural, por escolha visual. Ela pode até ser bonita, meu filho, mas ela é espiritualmente imatura, é laço. Nós não podemos ser tão carnais a ponto de amarmos apenas Raquel. Deus quer nos dar algo que seja frutífero.
A cada 2 anos, Lia estava grávida. Amados, nasceu Rúben, como eu disse, nasceu Simeão, nasceu Levi, nasceu Judá. A grande verdade é que a escolha que o Senhor tem para nós sempre vai ter consequências muito maiores, mas que inicialmente os nossos olhos não conseguem enxergar. E é por isso que eu também disse que no momento da oferta também foi dito um brado, que Marcelo solta aqui a respeito de sementes. E na semana que vem eu quero falar sobre semente. Tudo que Deus nos dá em forma de semente. E a grande questão é que aquilo que Deus nos dá tem um potencial muito maior do que aquilo que visualmente nós podemos vislumbrar. E muita gente deixa de desfrutar, de desenvolver, de usufruir de coisas tão maravilhosas, de coisas tão poderosas, de coisas tão grandes, simplesmente porque não teve uma visão espiritual, ou não teve uma visão alargada. Que esse seja, amados, hoje, um dia de definição sobre qual é a maneira com a qual nós enxergaremos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa hoje nos dar olhos espirituais, que nós possamos ter olhos espirituais para enxergar aquilo que Ele quer fazer. Chega de olhar apenas com uma perspectiva natural. Interessante porque o fruto proibido era um fruto agradável aos olhos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é agradável aos olhos. Não estou falando que aquilo que é de Deus não é agradável aos olhos. O que eu estou te contando é que nem tudo que é agradável aos olhos é de Deus. Nós precisamos enxergar aquilo que há de espiritual por detrás daquilo que nós estamos enxergando. E a segunda consideração de 4 que eu quero fazer para você é que muitas vezes as coisas mais frutíferas da vida não são atraentes. O ser humano gosta de associar prazer com aquilo que é atraente. E o ser humano gosta de fazer aquilo que lhe dá prazer. Mas muitas vezes, várias coisas na vida que são frutíferas não são atraentes. Inicialmente, se você não desenvolve um relacionamento de intimidade, quero te contar uma coisa. Vamos reconhecer algo. Oração não é atraente, mas é frutífera. Jejum não é atraente, mas é frutífero. Confessar pecado não é atraente, mas traz libertação, traz cura. As coisas mais frutíferas da vida, muitas vezes não são atraentes. Mas por quê? Porque isso é um teste de fé, é um teste de uma perspectiva espiritual. É um teste nós nos libertarmos da mentalidade humana. Irmãos, andar em fé sempre foi rejeitar andar por aquilo que nós estamos vendo, andar por entendimento próprio, andar por esforço próprio. Eu quero te contar uma coisa muito doida. É que Lia é frutífera. Sabe o que significa? Que muitas vezes a frutificação que você precisa está naquilo que aparentemente para você é feio. O feio pode ser frutífero se você tem fé para ver o potencial que pode ser desenvolvido quando você coloca as suas mãos e abençoa aquilo que Deus te deu. Será que nós como igreja de Emaús temos fé para o feio? Será que nós temos fé para aquilo que não está pronto? Nós temos fé. Quero te contar uma coisa, a história dos avivamentos é a história daqueles que tiveram fé quando ninguém estava enxergando nada. Que hoje o Senhor nos dê fé para o feio, porque as coisas não estão prontas. Tem muita coisa que está em desenvolvimento, em construção. Tem coisa mais feia do que uma construção? Mas todo mundo só quer mudar para casa depois que ela está pronta. Mas nós precisamos de ter fé para o feio, se é que você me entende, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque quem não tem fé para o feio, sabe o que ele é? Ele é presa fácil para o inimigo, porque o inimigo sabe, é só colocar uma proposta bonitinha que o bobão já está caindo. É só colocar um negocinho fácil, que a outra já está escolhendo. Irmãos,
Nós não podemos ser obcecados por aquilo que está pronto, ou por aquilo que é belo apenas. Tem muita coisa bonita que é atalho, mas no final vai terminar como Raquel. É bonita, mas é tóxica. É bonita, mas é problema, meu filho, é problemática. Já à noite eu vou falar, casa só porque é bonitinha para você ver. O assunto é sério. E eu não estou aqui falando contra a beleza, eu acredito que vocês estão me entendendo. Nós não recebemos nada pronto, pode até ser feio, mas vai se tornar belo quando nós colocarmos a nossa mão e abençoarmos. Oh, irmãos, teste de fé. Será que nós conseguimos ver a bondade de Deus em circunstâncias que aos nossos olhos são obscuras? Porque o teste da fé também é o teste de você enxergar a bondade de Deus. Estava conversando com meu pai essa semana, ele me falou, filho, só possui a terra prometida quem acredita na bondade de Deus. Tem muita gente que deixa de desfrutar do que Deus tem para ela, porque não consegue ver a bondade de Deus em meio a um contexto que é tão desafiador. Aqueles 10 espias voltaram com um relatório que se enxergavam como gafanhotos. Então você acha que Deus te tirou do Egito para te destruir? Você acha que Deus te tirou do Egito para te fulminar? Meu Deus! Mas é muita gente olhando pela aparência. Nós precisamos de enxergar a bondade de Deus, irmãos, acima de tudo quanto é coisa que talvez aperte o nosso coração. Deus é bom. Ele tem um propósito por detrás. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos livrar. Ele vai. Você sabe que, eu vou confessar algo para você, eu quero fazer uma aplicação aqui, que é o que mais apetece o meu coração. É quando nós enxergamos o Evangelho de Deus no Antigo Testamento. E eu quero te falar um terceiro e penúltimo ponto. Para você que está anotando, eu quero repetir. Estou hoje falando sobre o tema de que o que Deus tem para nós, Ele é sempre melhor do que aquilo que nós mesmos queremos. Eu falei para você que, em primeiro lugar, se nós basearmos a nossa vida somente na aparência, e não permitirmos o Espírito Santo nos direcionar, nós podemos até terminar com algo que é bonito, porém estéril. Em segundo lugar, eu te falei que muitas vezes as coisas mais frutíferas da vida não são atraentes. Mas em terceiro lugar, eu quero te contar uma coisa. O terceiro ponto que eu quero tirar dessa história é que nós somos Lia. Nós somos Lia. Sabe por quê? Porque quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Deus nos encontrou, não havia nada belo em nós. O nosso cenário, antes de encontrarmos a Deus, era o cenário mais feio possível. Lembre-se da sua história, da sua trajetória, de quem você era, de como você levava a sua vida, da sua vida antes que o Senhor entrasse e a transformasse. Não havia nada em nós que pudesse atrair os olhos de Deus. Se o assunto fosse aparência, ou se o assunto fosse um cenário favorável, nós éramos, irmãos, desprezíveis. Mas Deus olhou para nós, a despeito de um cenário desfavorável, a despeito de um cenário horripilante, Deus olhou para nós. E Ele colocou a sua mão sobre nós, e Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos purificou, e nós fomos um recipiente da graça de Deus, e até hoje nós continuamos sendo um recipiente da graça de Deus. O nosso pecado era feio diante de Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, mas mesmo assim Ele nos escolheu, mesmo assim Ele nos ungiu, mesmo assim Ele nos deu um propósito, mesmo assim Ele nos liberou um destino. Amados,
Sabe o que eu estava pensando? Estava meditando em algo, eu escrevi uma frase: o Senhor não se afastou de nós, mesmo diante de um cenário tão feio. Sabe o que significa isso? Que na realidade, quando ele olhou para esse cenário muito feio, ele foi atraído pelo grande potencial de transformação que estava por vir. Ele não se distanciou por quão feio nós éramos, mas ele se atraiu para a grandeza do projeto. É como se na realidade, quanto mais espiritual você for, talvez mais você se sentirá atraídos para contextos que os seus olhos iriam desprezar. A espiritualidade, ela sempre vai andar contrário àquilo que é humanamente confortável. O Senhor não se afastou de nós, mesmo por quão feio era o cenário, mas ele se atraiu por quão belo seria a transformação. Não sei quantos de vocês já assistiram, eu já assisti, acho muito legal, aquele programa, que eu acredito que é filmado nos Estados Unidos, daqueles homens que reformam uma casa que estava completamente horripilante. Alguém já viu isso? Pega uma casa acabada, uma casa destruída, uma casa velha, uma casa feia. E como é que chama esse programa? Irmãos à Obra, aleluia. Gostei desse nome, aleluia. Irmãos à Obra, eita, gostei. Aquelas casas, irmãos, horrorosas. O que eles fazem? Eles desprezam a casa por quão feia ela é? Não, eles derrubam paredes, eles consertam o teto, eles colocam armários novos, eles fazem de tudo. É como se literalmente, eles até mesmo, obviamente isso não é literal, mas é como se eles colocassem uma nova fundação. Irmãos, no final, quem que reconhece a casa? No final, quem que consegue associar a casa como ela era antes? Não tem como. A casa se torna algo irreconhecível. Nós somos essas casas que eram feias e que foram completamente transformadas. Lá na Indonésia, eu estava com um pastor de uma mulher que foi um dos maiores símbolos sexuais da história do Brasil, mas ela se converteu. E eu estava com o pastor dela. Obviamente ela é casada já há muitos anos com outro homem também que é muito famoso, e ele é pastor do casal, ele, a sua esposa, e ele estava me contando. Ele falou: Vinícius, quando eu olho para a vida desse casal, porque o marido também é muito famoso, e ele fala assim: é um dos maiores exemplos de regeneração que os meus olhos já viram. Ele estava falando, é uma outra pessoa. Essa pessoa hoje, ela exala santidade, de tal maneira, que se não fosse pelo seu nome, que é o mesmo, as pessoas não acreditariam que ela outrora fora um símbolo de sensualidade, por tamanha transformação e realidade hoje que ela carrega. Amados, a história de transformação é muito linda. A nossa vida sem Deus era uma bagunça, a nossa vida sem Deus era ridiculamente feia. Nós parecíamos com Lia, mas sabe o que Deus fez? Deus nos comprou com seu sangue. Ele entrou na nossa vida, Ele derrubou o que tinha que derrubar, colocou uma nova fundação, e Ele colocou a luz da palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós não parecemos mais com aquilo que antes parecíamos. E o testemunho de Deus é que antes éramos uma bagunça, mas agora, aquilo que antes era uma bagunça se torna uma mensagem. Hoje a história dessa irmã que esse pastor estava me contando, a história dela ela é uma mensagem ambulante.
Todas as vezes que o Messias passa sobre a vida de alguém, ele deixa de ser uma bagunça e se transforma em uma mensagem. Todos precisamos fazer uma escolha. Nós vamos priorizar aquilo que é apenas naturalmente belo, ou nós vamos priorizar aquilo que é espiritualmente frutífero? O time de adoração pode subir. Eu quero que nós agora vamos para o capítulo 49. Vamos andar 20 capítulos na palavra de Deus. Capítulo 49, do livro de Gênesis. Vamos lá para o verso 29. Olha aqui para mim, antes de nós lermos. Qual que é o contexto aqui do capítulo 49? É que Jacó, ele reúne seus filhos. E quando ele reúne seus filhos, ele deixa algumas instruções finais. Nós estamos no final da sua vida. E uma dessas instruções que ele deixa era a instrução do seu sepultamento. Ele dá essa instrução antes de falecer. Ele vira para os seus filhos e diz, verso 29: depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Depois, aqui no verso 31, olha o que está escrito: ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. No final da sua vida, Jacó se apaixonou por Lia. No final da sua vida, Jacó pediu para ser enterrado junto com Lia, porque no final sempre foi Lia. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. A maturidade na vida de um homem de Deus é quando ele começa a fazer escolhas não baseado naquilo que ele deseja, mas baseado naquilo que ele precisa. Uma vez eu preguei aqui para vocês nessa casa uma mensagem que até oportunamente eu quero voltar a ministrar, que quando o cego Bartimeu foi curado, o Senhor Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Parece um tanto quanto ilógico alguém perguntar qual é o desejo que uma pessoa possui tendo visto um cenário de cegueira. Mas você sabe, a história do cego Bartimeu é que ele não era apenas cego. Obviamente, acredito eu que até mesmo por consequência à sua cegueira, ele era um homem muito pobre. Ele era pobre, mas ele foi bem-aventurado porque naquele dia ele não desejou dinheiro. Sabe, talvez ele poderia ter respondido isso: olha, Senhor, você está perguntando o que eu quero, você sabe, eu sou cego. Como um cego, tudo para mim é mais difícil. Como um cego, talvez eu não consiga trabalhar como os outros conseguem trabalhar. Como um cego isso, ou como um cego aquilo. Então faz o seguinte: eu quero dinheiro, eu quero uma conta multimilionária, eu quero uma mansão, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não pediu nada disso. Ele pediu a semente correta. Eu não quero dinheiro,
eu não quero facilidade, eu quero ver, eu quero visão. Mas eu quero te contar uma coisa, sabe por que Jesus pergunta? Porque nem sempre as pessoas desejam o que precisam. Tem muita gente desejando o que precisa e precisando o que não deseja. Tem muita gente milionária perdendo sono por causa de dinheiro. Agora vê se a conta fecha, meu filho. Como que você está perdendo sono por causa de dinheiro se você é milionário? Tem muita gente rica que precisa tomar remédio para dormir, porque está preocupada com os negócios. Sabe o que é isso? Inversão de valores. Aí por outro lado, você tem um camarada, um pai de família. O cara é casado, o cara tem filhos, o cara tem uma família para sustentar, uma família para guiar, mas ele é preso nos vícios. É um beberrão, é um alcoólatra. O álcool está destruindo a vida, está destruindo a família, está destruindo os filhos, está destruindo o casamento, está destruindo o futuro. Mas ele não quer parar de beber. Ele precisa, mas não quer. Tem muita gente que deseja o que não precisa e precisa do que não deseja. Mas bem-aventurados são aqueles que no final chegam à conclusão: se for para me sepultar, me sepulte com Lia. Porque a maior maturidade de um homem de Deus não é escolher o que naturalmente deseja, mas é escolher o que espiritualmente necessita. Será que nós estamos apaixonados por Raquel? Ou será que hoje nós vamos decidir nos render a Lia? Porque no final sempre foi Lia. Raquel é bonitinha, mas ela não consegue sustentar uma conversa. Raquel é bonitinha, mas eu estou cansado das suas reclamações. Quero te contar uma coisa. Talvez o que Deus está te dando pode parecer visualmente estranho, mas é porque Deus não te dá nada pronto. Falar uma coisa. Se você olha para o contexto da criação, se você olha para o contexto do jardim do Éden, qual que é a palavra que o próprio Deus coloca com relação à sua criação? Fez isso e viu o Senhor que era. Sabe o que é louco? É que o Senhor coloca Adão, e qual que é o principal ofício de Adão? Qual foi a profissão do primeiro homem da terra? Jardineiro. Porque aquilo que Deus faz é bom. Claro que Deus não faz nada errado, mas tem uma coisa: Deus também não dá nada pronto. A palavra não disse que aquilo que o Senhor havia feito era perfeito, ou algo pronto para o homem. Mas aquilo que Ele faz, Ele entrega para o homem, mas Ele coloca sobre o homem a responsabilidade, a incumbência do cultivo. É perfeito aos olhos de Deus. Para você é bom, porque você vai ter que cultivar para ficar perfeito. O cônjuge que Deus te deu não é perfeito, ele é bom. Você vai ter que colocar a sua mão e vai ter que abençoar. Deus te dá um filho. Ah, mas ele parece que não é perfeito, mas é bom. Ele só precisa do seu cultivo. Ele só precisa do seu olhar espiritual. O seu filho só precisa da sua profecia. Ele pode não ser perfeito, mas Deus não é mau, Deus é bom. Se você é um empresário, quero te contar uma coisa: Deus não vai te dar um funcionário perfeito, Deus vai te dar um funcionário bom. Às vezes chega até uns que não são tão bons assim, mas Ele quer testar a sua fé. Ele quer testar a sua fé. Quem que vai vencer o duelo?
O olhar natural, a perspectiva humana ou a atitude de fé? Porque os grandes líderes, os grandes empresários, são aqueles que transformam os maus funcionários que eles recebem em grandes gerentes, em grandes líderes. Tudo que Deus nos dá, mesmo se aos nossos olhos não for perfeito, nós precisamos reconhecer que é bom. O grande problema é que tem muita gente que não quer cultivar, é que tem muita gente que não quer trabalhar. Deus não nos deu uma igreja pronta, Deus não nos deu uma igreja perfeita, Deus nos deu uma boa igreja. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que cultivar, nós temos que discipular, nós temos que ensinar, nós temos que instruir, nós temos que exortar. Ah, mas meu filho está muito baguncento. Às vezes falta é a sua disciplina. Engraçado, pai que reclama do filho não disciplina o filho. O que é disciplina? Disciplina é um molde. A responsabilidade é sua. Precisamos de assumir a nossa responsabilidade, e que no final da vida nós falemos: Senhor, eu não quero escolher o que agrada os meus olhos, porque muitas vezes pode ser que o que agrada os meus olhos seja estéril, mas eu quero escolher o que o Senhor tem para mim, porque o que o Senhor tem para mim, sabe o que vai trazer? Frutificação, abundância, multiplicação. Nasceu Rúben, o primogênito. Nasceu Simeão, o segundo. Nasceu Levi, o terceiro. Mas nasceu Judá, o quarto. E quando nós abraçamos aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos fazer parte da história de Deus. Senhor, hoje me envolva na tua história. Me envolva na tua história. Jacó foi envolvido na história de Deus, não pelo seu casamento com Raquel, mas pelo seu casamento com Lia. Se você quer ser envolvido na história que Deus tem para você, comece a mudar os parâmetros pelos quais você faz as escolhas na sua vida. Fique em pé onde você está.